Bom, essa aqui é a última aula que a gente vai ver sobre transferência de calor em duas dimensões. Vai fazer 2 anos já que eu publiquei a última aula, né, que a gente desenvolveu para tentar encontrar a expressão geral que fornece a distribuição de temperatura numa parede plana, né, com coordenadas x, y. A gente viu, por exemplo, que no caso de uma dimensão, certo? Onde apenas a variável x fazia presente, a distribuição de temperatura para uma parede plana era linear, ou seja, tinha a forma A de T mais B, certo? No caso bidimensional, a gente viu que necessitávamos de uma compreensão muito maior das equações diferenciais e dos métodos para resolver eles, certo? A gente viu que isso dava muito trabalho, a gente começou a fazer isso em vários vídeos, acho que nós chegamos a fazer uns 3 vídeos sobre isso, e esse aqui vai marcar a última aula para a gente desenvolver a última constante que faltou lá, tá? Então, antes de começar, a gente vai relembrar algumas coisas. Nós vimos, por exemplo, que o nosso modelinho aqui era uma parede bidimensional, né? Que tinha uma certa distribuição de temperatura T de x, y, né? Já que ela estava ordenada nas coordenadas x, y, e nós vimos que ela tinha as seguintes condições de contorno. Do lado esquerdo ficava T1, na base a T1, na lateral direita a T1 e aqui na parte superior da parede ficava a T2. Então você tinha uma parede que estava com uma certa temperatura de contorno e nós queríamos saber qual era a distribuição de temperatura dentro da parede, né? Aí a gente tinha que desenvolver então através da equação geral do calor, certo? Que é essa equaçãozinha aqui. E nós supomos que, como era uma condição bidimensional, apenas esses dois termos se faziam presente. O termo de geração de energia dentro da parede era desprezado e nós não tínhamos efeitos transientes, de modo que a única equação que sobrava para a gente era essa equação diferencial parcial de segunda ordem, em x e y. Nós vimos também que, para deixar o problema mais simples, nós poderíamos introduzir uma nova variável θ definida dessa forma, para que as condições de contorno também se tornassem mais simples de abordar. Então, fazendo essa transformação de variáveis, a gente poderia manter a mesma forma da equação diferencial, certo? Só que agora a gente teria um dθ, certo? Você pode ver, isso aqui é só uma recordação, você pode ver isso nas aulas passadas, tá? Você só teria isso aqui. Então a gente não mudaria em si a equação diferencial, mas de quebra com essa transformação a gente encontrava condições de contorno muito mais amigáveis, digamos assim, para trabalhar de forma matemática, tá? Então a gente podia então expressar, a gente na verdade continuava a nossa solução, certo? Supondo que a nossa solução geral do problema era dada por um produto de funções separáveis, ou seja, nós supomos que a solução do nosso problema, ou seja, da nossa EDP, era um x que dependia só de x e um y grande que dependia só de y, certo? Se isso fosse verdade, então a gente tinha que ter isso aqui, certo? E se isso aqui era verdade, então esse lado tinha que ser uma constante e esse lado tinha que ser uma constante, de modo que a gente quebrava então essa EDP em duas EDOs de segunda ordem, certo? Uma para x grande e uma para y grande, cujas suas soluções eram essas formas aqui, que são já bem conhecidas do curso de equações diferenciais, certo? Bom, então se essas são as soluções, nós só jogaríamos aqui, né? E começávamos a usar as condições de contorno para encontrar
essas constantes que iam surgindo aqui, ó. Então o objetivo final era determinar essas constantes. Bom, usando as condições de contorno, nós conseguimos encontrar algumas constantes, como C1 igual a 0 e C3 igual a C4. Além disso, nós encontramos que o argumento lambda de um desses argumentos de seno e cosseno tinha que ser dado por múltiplos de π sobre L, para uma equação poder fazer sentido, certo? Bom, na última aula, né, que a gente fez, o objetivo era agora definir quem era C2 e C4, que nós combinamos numa única constante Cn, certo? Cn porque vai existir diversas soluções, como vou mostrar para vocês. Então, aonde a gente chegou foi aqui, né? Nós expressamos, nós combinamos as duas constantes numa só, num Cn, e reescrevemos essa diferença de exponenciais como um seno hiperbólico, tá? Então nós chegamos aqui. Agora o objetivo é usar a última condição de contorno. Lembre que nós usamos as três condições de contorno simples, ou seja, θ igual a 0, aqui nesses três cantos. A próxima condição de contorno é θ igual a 1, quando aqui na parte superior da parede T é igual a T2, certo? Então θ igual a 1 significa basicamente isso aqui, ó, que você tem que ter 1 igual a Cn seno de n πx sobre L vezes seno hiperbólico nπy sobre L, certo? Então agora a gente tem que determinar essa forma aqui, tá? Lembre-se que essa condição de contorno, para quando θ é 1, basicamente você tem que usar o x igual a x e o y igual a w, de modo que aqui você tem que ter, na verdade, no lugar do y, um w, certo? Que é uma condição de contorno que já está expressa aqui. A parede vai de 0 a L aqui e de 0 a w aqui na região y, certo? É a última condição de contorno. Bom, você pode ver que essa solução aqui, essa equação aqui, ela já admite diversas soluções, né? Dependendo do que você coloca aqui e o qual n você escolhe, você pode admitir um θ. Mas uma solução ainda mais geral pode ser encontrada se você disser que essa solução, na verdade, é uma superposição, ou seja, uma soma de várias soluções, né? Ou seja, você está fazendo isso aqui basicamente. Você está somando diversas soluções. Essa é a forma mais geral possível para essa solução da CDO, né? Porque lembra lá do curso de equações diferenciais, se você tem uma equação diferencial linear e essa aqui de fato é linear, olha, você vê que os termos aqui são todos lineares, não tem termos de t ao quadrado, nem o t, nem a temperatura como argumento de alguma função não linear. Então, como é um problema linear, você tem lá do curso de equações diferenciais, que se a equação é linear, você pode expressar ela como solução, você pode expressar a solução dela como uma combinação de várias soluções intermediárias, certo? y1, y2 e assim por diante, certo? Que também vão ser soluções. Então é basicamente isso que a gente está fazendo, a gente está englobando diversas soluções aqui, infinitas soluções, certo? Então é melhor a gente trabalhar com essa expressão mais geral, porque já dá já garante para a gente uma análise mais abrangente da solução do problema bidimensional da transferência de calor, né? Então, se a gente colocar essa forma aqui, basicamente a gente tem o seguinte, certo? Então você tem basicamente essa somatória aqui na última condição de contorno para θ igual a 1, quando y é igual a w, certo? Bom, então a gente tem que resolver para Cn, só que aparentemente essa equação aqui se torna muito difícil de isolar para Cn por causa do somatório infinito, certo? Mas a gente dispõe de um método matemático bem interessante que nos permite avaliar esse Cn, certo? Isso tem muito a ver com o estudo de funções periódicas, certo?
são aproximações. O que se descobriu, o que na verdade o Fourier descobriu estudando transferência de calor, foi que qualquer função periódica ela pode ser expressa com uma série infinita de funções periódicas, certo? Ou seja, você está admitindo vários n's aqui, vários gn, vários conjuntos de funções, certo? Então você poderia, por exemplo, ter diversos conjuntos de funções G1, G2, G3 que combinadas podem expressar ou aproximar f de x, certo? Bom, isso chama também, essas funções, elas têm a seguinte propriedade, elas são ditas ser ortogonais. Não sei se você lembra lá dos vetores, mas dois vetores são ortogonais se o seu produto interno for zero, né? Se a gente fosse generalizar isso, basicamente tinha que dizer o seguinte, que num dado intervalo você tem dois vetores, u de x, produto interno, v de x, eles só são ortogonais se isso aqui for zero, certo? Em outras palavras, se você para isso aqui ser zero, basicamente esse produto aqui deve ser zero, certo? Então a gente diz que U é ortogonal a V, certo? Isso também vale para funções em geral, e nós podemos ver o seguinte, que se nós tivermos a integral num dado intervalo alfa beta de gn de x vezes gm de x dx, elas só vão ser ortogonais, ou seja, iguais a zero, se n, certo, for igual, então for diferente de m, certo? Ou seja, se n for diferente de m, então essas funções são ortogonais, ou seja, o seu produto aqui é igual a zero, certo? Uma função bastante útil que é ortogonal é a função seno, por exemplo. A função seno e cosseno são ortogonais e de fato elas são usadas na chamada série de Fourier, né? Lembre-se que a série de Fourier de uma função f de t é uma expansão em séries de funções ortogonais, 1 a 0 vezes o somatório infinito, né? A n seno de nx mais um bn cosseno de nx. Então essa aqui é a série de Fourier de uma função f de t. Então no lugar de x eu coloco t, na verdade, certo? Então seno e cosseno são funções ortogonais. Então a propriedade das funções ortogonais é justamente a facilidade com qual a gente encontra esses coeficientes das expansões, porque nós sabemos que quando nós fazemos a integral de uma função ortogonal, sendo, por exemplo, de n por ele mesmo, certo? Por ele mesmo, ele sempre vai ser zero, certo? Se o n for diferente do m aqui, certo? Então essa é uma propriedade interessante das funções ortogonais que são usadas nas séries de Fourier, e ela tem a vantagem aqui para a gente, porque a gente vê que o seno está envolvido aqui nesse somatório, né? Então a gente pode, por exemplo, tentar achar uma função, expressar isso aqui numa forma análoga a uma expansão em série de funções ortogonais, já que tem um seno aqui, certo? Então nós poderíamos comparar essas duas coisas aqui, ó, certo? Para poder encontrar uma expressão para calcular essa constante que é análoga ao Cn, que é o objetivo final da nossa análise final da transferência de calor bidimensional. Então é isso que a gente vai fazer. Então a gente pode usar essa equação aqui, ó, como um ponto de partida. Vamos reescrever ela aqui, certo? Reescrevemos ela aqui. Agora, se a gente quer analisar ela aos olhos da nossa equação para encontrar o Cn,
a gente sabe, por exemplo, que o f de x, se o f de x aqui, ó, tem que ser igual a 1, certo? O an para a gente representa o cn, e a nossa função aqui, ó, ortogonal, é o seno. Lembre-se que na verdade que é um seno hiperbólico, tá? Lembre-se que a única função ortogonal presente aqui é o seno de nπx sobre L. O seno hiperbólico não é uma função ortogonal, então não tem como ele ser comparado, né? Isso aqui, como é uma constante, já que é W sobre L, pode ser incluído junto no Cn aqui, tá? Você pode ver assim, tá? Então vamos comparar essa equação com essa. Mas a gente tem que usar essa para encontrar uma expressão para AN, já que é correspondente ao nosso Cn. Então vamos ver aqui, trabalhando essa equação. Você percebe logo de cara que nós podemos multiplicar os dois lados por uma outra função ortogonal Gn de x. Vamos lá, Gn de x, somatório AN Gn de x. Agora a gente integra isso no intervalo 0 a L, por exemplo, que é o nosso intervalinho aqui que está indo em x, certo? 0 a L. Então, integrando os dois lados de 0 a L, a gente tem essa expressão. Muito bem. Agora, olha com atenção para esse lado. Lembra que a propriedade essencial das funções ortogonais é que o seu produto, né, nessa integral aqui, pode ser vista como produto interno, é zero para quando n é diferente de m, certo? Então, essa somatória aqui, ó, todos os termos aqui vão se cancelar, vão ser zero, né? Ó, n igual a 1, você vai ter g1 vezes g1 vai dar... na verdade, o único termo que não vai ser zero vai ser Gn vezes Gn. Por exemplo, G1 vezes G1. Como n é igual a m, então não vai se cancelar na integral. A partir dele, todos os termos do somatório são zero. Por exemplo, n igual a 2, você vai ter n, e fixando esse aqui em n, você vai ter em m, na verdade, g de 1 vezes o somatório aqui, que vai começar em 2, ou seja, g de 2. A integral de g de 1 de x vezes g de 2 de x, veja que n é diferente de m, portanto, essa integral vai ser zero, certo? Esse produto vai ser zero. Então, todos os termos nos quais o n é diferente de m vão ser zero. Então, o único termo que vai sobrar aqui nessa somatória, a gente pode nem escrever mais ela, né? O AN pode já sair daqui. É justamente o termo para o qual n é igual a m, porque todos os outros termos nos quais eles são diferentes, a integral vai ser zerada. Então, o único termo que deve permanecer é um Gn igual a Gn, ou seja, Gn vezes Gn vai dar um Gn ao quadrado de x, certo? O AN saiu porque é constante, e esse lado permanece o mesmo, f de x, Gn de x, certo? Dx. Certo? Então perceba que a gente já pode calcular um AN. O AN para a gente é igual a simplesmente essa expressão, certo? Então essa expressão. Agora a gente deve comparar essa equação modificada com a nossa equação aqui da constante, né? O f de x tem que ser 1, como eu disse aqui, e o Cn para nós é o AN, certo? E a nossa função ortogonal g de n tem que ser o seno. O seno de, vamos chamar de forma mais geral, um seno de nx, uma função ortogonal, certo? Então, substituindo aqui, ó, o AN agora já é o Cn, certo? Então, a integral vai de 0 a L, o f de x é 1, a função ortogonal que a gente vai usar, que está aparecendo para nós, é o seno. E aqui a gente tem
cosseno ao quadrado de nx dx, certo? Então agora é só resolver essas integrais aqui e a gente encontra Cn, que era o objetivo final. A gente vai fazer isso passo a passo. Vamos ver aqui, vamos resolver a primeira integral. Então, resolvendo a primeira integral, a de cima, que eu escrevi como I1, né, que é a integral de 0 a L, seno de npx sobre L. Aqui eu só retornei o argumento, eu tirei esse argumento nx e coloquei o argumento mais geral que corresponde ao argumento que surge na equação do calor, tá? Então, só resolvendo essa integral aqui, ó, a gente faz uma substituição de variáveis e u, reescreve em termos de du, vai ficar L sobre NP, integral de 0 a L, seno de u du. Isso vai dar menos o cosseno de NP sobre L, de L sobre L, cosseno de 0, que é 1, certo? Só você ver aqui do círculo trigonométrico, aqui é 0, aqui é 1, menos 1, o cosseno é a coordenada x do ponto, portanto cosseno de 0 é 1, certo? É congruente aqui, certo? Então você fica com essa expressão. Agora vamos calcular a segunda integral. Então, resolvendo a integral 2, certo? Que é a integral aqui do denominador, certo? A gente conta o seguinte, presta atenção. Então, resolvendo essa integral aqui, ó, a gente reescreve o seno ao quadrado, que é uma função um pouco difícil de resolver, em termos de uma identidade trigonométrica, né? Você sabe que o seno ao quadrado de θ é a mesma coisa do que 1/2 de 1 menos cosseno de 2θ. Aí eu reescrevo essa integral aqui, que fica mais fácil de resolver, em duas integrais, né? Aí faço uma substituição de variáveis na integral do cosseno que surge, para reescrever ele em termos de uma nova variável z. Então fica, e obviamente essa primeira integral é fácil de resolver, vai dar x sobre 2, calculado no limite vai dar L sobre 2, certo? E a segunda integral que surge é fácil de calcular, certo? Porque fazendo a transformação de variável você tem isso aqui, certo? Então resolver essa integral, a integral do cosseno é o seno, certo? Bom, então fica L sobre 2, a integral do seno calculado em L, menos o seno calculado em 0. O seno de 0 é 0, e o seno de qualquer produto de NP sempre é 0, né? Basta você olhar para o círculo trigonométrico, que você tem 0, π, 3π sobre 2, 2π. Como o seno é a coordenada y do ponto, você tem, por exemplo, que quando n é igual a 1, quando n é igual a 1, você está bem aqui, ó. Então, o seno é 0, né? Porque o seno é a coordenada y do ponto, então ele só varia aqui. Ele só existe em π sobre 2 e 3π sobre 2. Então, se n for igual a 2, você vai estar bem aqui, ó, em 2π, que é 0 de novo, certo? Então, 0 aqui, só sobra L sobre 2. Essa é a integral de baixo. Então, vamos reescrever o resultado para Cn, com as duas integrais já resolvidas, certo? Então, reescrevendo Cn, você tem isso aqui, cancela L com L, inverte o 2, fica para cima aqui, certo? Menos 2 sobre NP vezes cosseno de NP menos 1. Vamos jogar esse menos aqui para cá, para dentro do parêntese. Então, a gente vai ter Cn igual a 2 sobre NP, que multiplica menos com mais vai dar menos, menos com menos vai dar mais, 1 menos cosseno NP, certo? Bom, portanto, Cn é igual a 2 NP, que multiplica 1 menos 1 na n. Por quê? Porque cosseno de NP é a mesma coisa do que menos 1 na n, certo? Porque n igual a 1. Bom, se n é igual a 1, você está bem aqui, ó. Você está aqui em π. Cosseno de π
é menos 1. Quando n é igual a 2, você vai estar bem aqui, em 2π, ou seja, cosseno é igual a 1. Quando n é igual a 3, cosseno menos 1. Quando n é igual a 4, cosseno 1. Então vai se alternando, certo? Vai se alternando, é por isso que você tem menos 1 na n. Quando n é 1, esse termo vai para 1. Quando n é 2, esse termo vai para... esse aqui é menos 1. Quando n é 2, você vai para 1. Isso vai se alternando. Ou seja, menos 1 na n é a mesma coisa do que o cosseno de nπ, certo? É uma função periódica que vai se repetindo entre menos 1 e 1, menos 1 e 1, menos 1 e 1, dependendo do valor do n, certo? É por isso que eu escrevi assim. Você pode reescrever isso aqui assim, ó. 2 sobre nπ 1 mais menos 1 na n mais 1, certo? Porque aqui dentro dessa expansão serial, você vai começar com menos 1, mais 1, menos 1, mais 1. Como você tem um menos aqui, você vai simplesmente inverter a ordem, se esse menos for jogado aqui dentro. Você vai ter 1, menos 1, mais 1, menos 1, que é a mesma coisa do que menos 1 na n mais 1, certo? Faça os cálculos aí, só para reescrever, certo? Então fica assim. Vamos reescrever, certo? Então pronto, nós acabamos de determinar, através de um método matemático chamado expansão em série de funções ortogonais, certo? Uma expressão que aparentemente era muito difícil de resolver. Com esse argumento matemático, nós conseguimos expressar então Cn como sendo 2 sobre π, essa expansão aqui do cosseno, mais 1 sobre n. Então vamos pegar esse resultado que a gente acabou de determinar e colocar ele aqui na equação para a última condição de contorno, certo? Para a gente conhecer de fato a solução geral agora do problema bidimensional do calor, θ de xy, porque nós já acabamos de determinar Cn. Então vamos colocar isso aqui na equação geral. Pronto, então aqui nós acabamos de determinar a forma geral da solução que descreve para a gente a distribuição de temperatura numa parede bidimensional, certo? Agora compara isso, olha só o nível de dificuldade que aumenta quando você inclui uma dimensão. Compara isso com a nossa t de x para o caso unidimensional, no qual a gente tinha encontrado simplesmente um t1 menos t2 sobre L vezes x mais um t1, ou seja, essa expressão é consideravelmente mais simples do que essa expressão 2D aqui, certo? Então você vê que quando aumenta a complexidade do problema de transferência de calor, as soluções vão ficando cada vez mais complexas, certo? E perceba que a gente nem está expressando a temperatura de fato, mas sim em termos de θ. Se você fizer um gráfico da distribuição de θ, você vai encontrar mais ou menos isso aqui, ó. Então, se a gente plotar várias isotermas, ou seja, superfícies no qual a temperatura, ou no caso aqui o que a gente está analisando, que o nosso θ é constante, certo? Para vários θs, a gente tem diversas distribuições de temperatura. Então, θ igual a 1 corresponde a essa linha horizontal, θ igual a 0,5, a temperatura já é mais não linear, em forma de uma parábola mais ou menos, e assim por diante, certo? Então você percebe, em comparação com o caso unidimensional, certo? Lembra do caso unidimensional que você tinha distribuição de temperatura na parede simplesmente como uma queda linear, certo? Que você tinha simplesmente um t de x. Agora aqui dentro você tem um t de xy que é dado implicitamente por essa função. Se você quiser saber o t de xy a partir dessa equação, você simplesmente usa a equação transformada, né? Você sabe, por exemplo, que o θ é igual a t de x y
menos o T1 dividido pelo T2 menos T1. Como você pode plotar vários tetas aqui, você pode tirar para cada teta vai existir uma dada temperatura distribuída num ponto XY, né? Então, dadas as condições de contorno T1 e T2, você consegue encontrar θ e, por conseguinte, você consegue encontrar o T de XY, certo? Então você percebe que de fato um problema simples desse ainda, né, que é apenas uma chapa bidimensional bem comportada geometricamente. Agora imagina, sei lá, um problema cilíndrico ou esférico. Essas soluções bidimensionais são extremamente complexas, porque o que surgem são equações diferenciais parciais totalmente não lineares, né? Você viu, por exemplo, que a gente resolveu simplesmente essa equação aqui, ó. O que a gente acabou de resolver foi essa equação aqui, que usa coordenadas cartesianas e em um problema bem comportado, com condições de contorno bem definidas. Mas imagina se o caso é uma esfera ou então um cilindro. Essas equações não podem mais ser expressas em coordenadas cartesianas. Você vai ter agora que transformar, né, por exemplo, coordenadas cilíndricas. Você vai ter então algo totalmente diferente, né? Um Z, X, Y e assim por diante. Você vai ter que transformar, e essa EDP vai ficar completamente diferente e extremamente complexa para ser resolvida de forma analítica. Por isso que métodos numéricos são usados aqui nesse campo da transferência de calor. Então você percebe que a gente encontrou uma forma geral expressa em uma série de Fourier da função 1, né, para encontrar a solução geral da transferência de calor. Se ficou alguma coisa um pouco obscura nessa dedução, você pode deixar uma mensagem aí que a gente responde no tempo mais breve possível, tá bem? Então é isso.